Juízes 2, do versículo 6 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor em Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Esta é aqui a leitura da palavra. Gostaria de começar colocando uma questão a cada um de vós. Uma preocupação que talvez já seja a preocupação de alguns já tenham tido a mesma preocupação, outros ainda nunca pensaram nisso, mas já pensaram a quem vão deixar a vossa herança? É um problema complicado às vezes. É um problema complicado. Dá-se a morte de Josué e a pergunta que se coloca é quem vai assumir o lugar de Josué? Se a transição de Moisés para Josué não foi fácil, de Josué para quem viesse a seguir, também não seria fácil. E o povo viveu, de facto, um momento crítico, um momento determinante, um momento de transição. Eu creio que nós estamos todos ainda num momento de transição também. O povo estava a ter um momento de transição, não só uma transição de liderança, mas uma transição também de paradigma, de realidade a que estava habituado. E esta, de facto, não era uma situação fácil, uma tarefa fácil. A nossa tendência é contrária àquela que aconteceu na vida de Josué e era sobre isso que eu gostaria de vos falar nesta tarde. Dizem que, há quem diga que o maior erro que Josué cometeu foi o erro de não ter feito como Moisés, preparando alguém que pudesse vir a seguir. Preparar alguém que tomasse a liderança, que fosse preparado, que fosse trabalhado ao longo do tempo. Mas, efetivamente, não sei que experiência tem em equipar alguém, em preparar alguém, em caminhar ao lado de alguém. Mas não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Principalmente para um homem como Josué. A quantidade de batalhas que aquele homem teve que liderar, que teve que travar, que teve que andar ao lado do povo, que teve à frente do povo, que teve que levar o povo atrás, foram imensas. Não havia tempo para preparar alguém, não é? Não havia tempo. É uma tarefa difícil, por um lado, porque às vezes nós não temos tempo para preparar quem venha a seguir. Por outro lado, muitas vezes nós não queremos abrir mão de fazer as coisas à nossa maneira. Por outro lado, podemos sentir que, de facto, aquele é um lugar que nos pertence. Preparar alguém para aquela tarefa pode ser visto às vezes como uma ameaça para nós próprios, porque nela estamos. Deixem-me dizer-vos que tenho a liberdade hoje, que não vos conheço, não conheço a Igreja muito em detalhe, gostaria de os conhecer melhor, gostaria inclusive de os abraçar e de os cumprimentar à saída, mas só à distância mesmo, não vai ser possível muita proximidade. Mas o que muitas vezes acontece na vida das igrejas é algo terrível. É alguém a quem a Igreja atribui, a quem a Igreja reconhece determinado dom, a quem a Igreja atribui determinado ministério. E sabem, por vezes, ao longo dos anos que vão passando, essa pessoa passa 1, 2, 3, 10, 20, 30 anos à frente de determinado ministério da Igreja, a ponto que o ministério já se confunde com a pessoa e a pessoa com o ministério já ninguém sabe muito bem o que é parte do ministério, o que é parte de características daquela pessoa. E depois há sempre uma dificuldade, a dificuldade de abrirmos mão daquilo que ao longo dos anos nós vamos tomando às vezes como nosso.
Outra das dificuldades que nós temos em preparar alguém para caminhar ao nosso lado, para trabalhar ao nosso lado, para seguir o que nós estamos a fazer, para que se prepare para o que venha a seguir, é que dá trabalho investir nas pessoas e depois dá trabalho quando as pessoas falham. Nós temos ditados até que dizem que quem quer faz, quem não quer manda. Não é? É assim que se diz. Quem quer faz, quem não quer manda. Significa isto o quê? Se eu peço a alguém para fazer alguma coisa, eu já parto do princípio que não vai ficar bem feita. Então, mais vale nem pedir, vou fazer eu. Não é? E tudo acaba por depender de mim, das minhas capacidades, da minha presença, do meu conhecimento. Outro ditado diz: queres bem feito? Fala tu mesmo. Queres bem feito? Fala tu mesmo. E infelizmente nós vivemos à sombra destes ditados que nós dizemos, às vezes assim, como se fossem nada, como se fossem uma brincadeira, mas vivemos à sombra destes ditados. Eles trazem verdade neles mesmos. Infelizmente, às vezes vivemos demasiado. A palavra de Deus fala sobre a importância para o povo de Deus de passar às gerações seguintes o conhecimento do Senhor, de quem é o Senhor, das maravilhas que o Senhor faz, mas também o temor ao Senhor. O temor ao Senhor. Deuteronômio 6, versículos 4 a 9, encontramos uma passagem que é chamada Shema, que é a palavra hebraica para ouve. E esta passagem, estamos em Deuteronômio 6, versículos 4 a 9, diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos, delas falarás assentado em tua casa e andarás pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Continuamente transmitir aos outros, transmitir às novas gerações aquilo que é o Senhor, a sua obra e o temor ao Senhor. Salmo 145, versículo 4 diz que uma geração louvará as tuas obras à outra geração. Significa o quê? Que uma geração deve passar o testemunho do Senhor, da presença do Senhor, das proezas do Senhor, como diz o Salmo, à outra geração, mas deve também dar exemplo do testemunho de temor ao Senhor. Uma geração que não transmite aos outros, à próxima geração, aquilo que do Senhor recebeu, não pode esperar muito da próxima geração. Mas às vezes é assim que nós vivemos. É assim que nós vivemos. Transmitimos aos outros não aquilo que é o Senhor, a palavra do Senhor, a ação do Senhor, o poder do Senhor, a presença do Senhor e o temor que nós podemos ter ao Senhor. Passamos aos outros, às vezes preocupamos em passar aos outros, uma cultura própria. Sabem como é que se faz para transmitir uma cultura própria? Foi o que aconteceu com o povo de Israel neste momento. Vejam o versículo 10. Quando foi congregado a seus pais toda aquela geração, a geração de Josué e daqueles que andaram com Josué, chegou outra geração. E aquela geração viu e sabia tudo o que tinha acontecido anteriormente. Mas vejam como é que esta geração reagiu. E outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor. Que não conhecia o Senhor. Nem tampouco as obras que fizera a Israel. Uma geração que viveu fielmente, a geração de Josué. Josué liderou o povo segundo a vontade de Deus. Josué liderou o povo no caminho de Deus. Mas alguma coisa falhou na transmissão à geração seguinte. A geração seguinte saberia dizer tudo o que eram os preceitos religiosos do povo, a prática religiosa do povo, a cultura religiosa, todos os atos que era preciso realizar a cada reunião, a cada celebração, todos os hábitos eles tinham-nos. Mas faltava-lhes uma coisa. E o pior é que não é uma coisa de pormenor. É uma coisa fundamental. Quantas vezes o povo de Deus não foi recriminado pelo próprio Deus, que disse: eu não quero os vossos sacrifícios, os vossos rituais, os vossos cordeiros, os vossos animais mortos, eu não quero os vossos cultos, eu não quero nada disso. Vocês não me conheceis. Vocês fazem uma coisa, mas o vosso coração não vive essa mesma coisa. Uma coisa é conhecer o que fez o Senhor, outra coisa é conhecer o próprio Senhor. A geração de Josué então viveu de forma fiel. Mas a geração que veio a seguir foi uma geração que falhou em compreender essa fidelidade ao Senhor.
Sabia a prática, mas não sabia a essência. Nós, por vezes, especializamos-nos em transmitir aos outros as práticas exteriores, quando devíamos preocupar-nos a transmitir aos outros um coração puro, um coração temente a Deus. É mais difícil. É mais difícil. É mais difícil porque, em primeiro lugar, mexe com o nosso coração. Eu não vou conseguir levar outros a conhecer o Senhor verdadeiramente através de um coração que não foi transformado. Eu não posso dar a outros aquilo que eu não tenho, efetivamente. Mas tentamos fazer com que outros reproduzam exteriormente aquilo que nós vivemos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós fazemos. Costumo dizer que há um momento crítico nas igrejas, que é quando as igrejas são fundadas, o fervor dos seus fundadores é algo incrível. Mas quando vem a geração dos seus filhos, a geração dos seus netos, dos seus bisnetos, a coisa começa a ficar realmente mais complicada. Não sei quantos anos tem aqui a igreja, se isto já acontece aqui ou não. Nós aqui na Igreja Batista temos essa realidade há 50 anos, que já temos pais, filhos, netos e bisnetos também, acho eu. Já temos alguns bisnetos também. E o que acontece é que, muitas vezes, o que acontece nas novas gerações é reproduzir aquilo que as gerações anteriores faziam, mas porquê que nós fazemos o que as gerações anteriores faziam? O versículo 11 diz-nos que então fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor, pois serviram aos balaíns. Como é possível nós termos uma transição tão drástica de uma geração para a outra? É possível quando uma geração não transmite o que é mais precioso para a próxima geração. Quando falamos em herança, falamos em bens materiais, e deixem-me dizer-vos, de facto, nós preocupamos muito com os bens materiais e com a transmissão daquilo que são os nossos bens materiais. Não queremos que o nosso trabalho seja deitado por água abaixo, não queremos que seja desaproveitado, queremos que seja bem usado, não é? E a nossa herança espiritual. Aquilo que o Senhor é para nós, que Ele fez em nós, como é que nós estamos a transmitir isso aos outros? Costumo dizer que o facto de estar na igreja não faz ninguém cristão. O facto de estarmos todos os domingos presentes na igreja não faz ninguém cristão. Mas o coração regenerado pelo Espírito, isso é que faz toda a diferença. O Espírito de Deus quer trabalhar no nosso coração, não é no nosso exterior. O nosso exterior é trabalhado para que os outros vejam. Mas só o Senhor sabe o que está no nosso coração. Então, irmãos, é importante nós pensarmos como é que nós estamos a transmitir às novas gerações aquilo que do Senhor temos recebido. E aquilo que do Senhor temos recebido não são instruções para fazermos coisas. Não são instruções para fazermos coisas. É o dever de vivermos uma nova vida que Ele nos dá. O dever de vivermos uma nova vida. Quando menosprezamos os nossos erros, há sempre aqueles que vêm atrás de nós. E sabem qual é a tendência? Eles vão ampliá-los. Às vezes cometemos erros e achamos que são uma coisinha. Olhamos para o nosso pecado e com aquela escala de pecados que nós às vezes realizamos na nossa mente, não é? O pecado, este pecado é inadmissível. Aquele, geralmente, deixa-me dizer-vos, é mentira. A mentira é daquelas coisas que já toda a gente acaba por conviver mais ou menos bem com ela, não é? Até nós, às vezes, se não tivermos cuidado, andamos por nós a dizer a mesma coisa que os outros. Não, mas foi com boa motivação. Não, foi um bom motivo. Tinha um motivo para mentir, tinha um motivo para não dizer a verdade. Mas o problema é que quando nós menosprezamos o pecado na nossa vida, outros hão de vir a seguir, que olham para nós. E aquilo que eles verem em nós vão reproduzi-lo à escala de 5, 10 ou 20 vezes mais do que aquilo que nós cometemos. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Quando houve a conquista, no capítulo 2, no início, nós poderíamos ter visto isso, Deus a falar ao povo, isso também, que quando houve a conquista, o que é que aconteceu? Eles conquistaram o território, mas permitiram que vários povos ficassem por ali. Uns porque davam jeito, outros que eram fortes demais e eles não se queriam meter com eles, tinham equipamento de guerra mais forte, mais poderoso e não quiseram ir lá mexer com eles.
E eles foram deixando, ao longo do processo, ali alguns povos por aqui e por ali, onde fosse conveniente. E o que é que acontece? Fizeram precisamente aquilo que Deus disse para eles não fazerem. Com o passar do tempo, começaram a relacionar-se com esses outros povos. Começaram, inclusive, a casar com esses outros povos e começaram, então, a adorar outros deuses. Mas sabem, quem conquistou a terra foi a geração de Moisés, de Josué, desculpa, não troquei. Foi a geração de Josué. Quem adorou outros deuses, no versículo 11, o que diz no versículo 11, foi a geração que veio a seguir. Antes Josué o que fez foi ir mantendo ali uns povos aqui e povos ali, ainda que Deus tivesse dito para fazer de outra maneira. A geração que veio a seguir pegou naquilo que a geração anterior tinha feito e amplificou. Amplificou. Eu sou pai, temos 2 filhos pequenos, talvez muitos irmãos não conheçam, um com 2 e outra com 4 anos. E isto é uma coisa que nos perturba. Perturba-nos perceber às vezes que a nossa filha, em particular a nossa filha com 4 anos, às vezes quando se apercebe de uma falha dos pais, ela apanha, ela reproduz como se uma coisa natural se travasse. É esse o risco de nós não sermos zelosos no testemunho que nós passamos a outros. É esse o risco de nós não investirmos a nossa vida a transmitir a outros aquilo que do Senhor recebemos, quem é o que o Senhor faz na nossa vida e, de facto, o que é um coração renovado e transformado por Jesus. Se nós não fizermos isso às gerações que vêm a seguir, uma coisa é certa. A geração de Josué é inclusivamente elogiada neste texto, mas quando ela sai de cena, os erros que deixa são replicados, muitas vezes mais, pela geração que foi a seguir. As consequências foram dramáticas porque o povo entrou num ciclo, do ciclo que nós encontramos no livro de Juízes, em que constantemente cumpria aquilo que está no versículo 11 dito. É a primeira vez neste livro de Juízes que nos diz que o povo fez o que era mau aos olhos do Senhor. Mas esta expressão vai se repetir ao longo do livro, porque o povo vai estar sempre a fazer isto. O povo é negligente, desobedece ao Senhor, sai do caminho de Deus e o Senhor envia uma nação estrangeira que os venha oprimir para que eles possam cair em si. Às vezes demoraram décadas a cair em si e a chegar ao ponto de lembrar que nós precisamos é de voltar ao Senhor. Clamar ao Senhor. E quando eles clamavam ao Senhor, o Senhor enviava um libertador. O libertador que governava o povo durante algum tempo e o povo mantinha-se nos caminhos de Deus. Até que esse juiz morria e o povo continuava a desobedecer ao Senhor. O livro de Juízes é um livro que nos diz que o povo, naquela altura, cada um fazia o que achava por bem aos seus próprios olhos. Esta podia ser uma descrição da nossa sociedade de hoje. Podia ser. Ainda para mais com a verdade como uma coisa relativa que nós temos nos nossos dias. Cada um tem a sua verdade, cada um faz o que acha bem com a sua própria mente. É isso que é proclamado nos dias de hoje, mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina como nós sabemos. Mas esta situação tornou-se dramática em nós. E houve uma falha na geração de José. Estou a falar para irmãos de diferentes idades. Terei talvez metade da idade de alguns aqui, outros serão um bocado mais velhos, outros serão mais ou menos a minha faixa etária. Mas a mensagem não é para aqueles que já estão a chegar ao final dos seus dias, como nós costumamos considerar. Se é que alguém sabe quando é que isso vai acontecer. A mensagem para transmitirmos ao outro, transmitirmos ao próximo aquilo que do Senhor temos recebido, é uma mensagem para todos nós. Todos os momentos da nossa vida. Como é que eu tenho levado outros a conhecer o Senhor? A andar com o Senhor? A caminhar com o Senhor? E deixa-me dizer ainda mais este aspecto. Não é ensinar os outros a serem iguais a mim. Não é ensinar os outros a serem iguais a mim. As palavras do apóstolo são de facto as que nós precisamos de lembrar. Não sou eu mais quem vive, mas quem é que vive em nós. Cristo vive em nós. Quando às vezes pensamos em discipular alguém, em trabalhar alguém, em investir a nossa vida ao lado de alguém, pensamos em levar alguém a fazer as coisas como eu faço, levar alguém a preferir as coisas que eu prefiro, levar alguém a se fundar a quem? A mim. A mim. É muito mais tranquilo, é muito mais fácil eu fazer isso. Mas esse não é o trabalho que nós temos que ter.
Nem sequer com os nossos filhos. Nem sequer com os nossos filhos. O trabalho que nós temos não é de formar pessoas iguais a nós. Porque ai daquele que for igual a mim. Ai daquele que for igual a mim. Mas é bom que em mim seja visível Cristo. Que Cristo possa viver na vida de outros também. E que eu possa ajudar outros a caminhar e a crescer no caminho do Senhor. No temor do Senhor. Porque se não for dessa maneira, irmãos, de facto nós vamos fazer erros ao longo do caminho. Vamos fazer erros. Nenhum de nós está isento. O Senhor tem misericórdia de cada um de nós. Mas que os outros possam olhar para nós, ver em nós um coração puro, um coração transformado, um coração renovado, um coração que reflete a pessoa de Jesus. Amém. Que isto possa ser visível e que nós possamos investir os nossos dias a transmitir a outros uma herança que é uma herança que vale a pena. Lutamos tanto na nossa sociedade por uma herança de uns tostões e desprezamos tanto uma herança que é eterna. Por isso é que Jesus diz: cuidado onde está o teu coração. Cuidado onde é que está o teu coração. Cuidado onde está o nosso coração. Que o nosso coração olhe para aqueles que estão ao nosso lado, possa investir neles, possa trabalhar neles, possa preparar novas gerações que venham, não para ser iguais a nós, mas novas gerações que venham para ter um coração redimido, transformado por Jesus. Um coração verdadeiro de louvor ao Senhor, de adoração ao Senhor. Um coração que possa, irmãos, eu costumo. Há uma dificuldade que às vezes nós temos quando pensamos em preparar outros. Que é, o outro pode se tornar melhor do que nós. E de repente nós desaparecemos. De repente nós desaparecemos. Tenho, para mim, as palavras de um homem que foi Zinzendorf. Não sei quantos conhecem aqui, já há alguns séculos, que ele disse algo tão precioso como isto. E isto era uma palavra dirigida para pastores, mas eu creio que é uma palavra para todos nós. Prega a palavra, morre e se esquece. Prega a palavra, morre e se esquece. Quanto é que nós lutamos para termos um legado, o nosso nome fique gravado lá numa placa, na memória, na prosperidade, possa ficar gravado o nosso nome. E este homem dizia: prega a palavra, morre, se esquecido. Não trabalhes para gravar o teu nome numa parede, ou para gravar o teu nome na história. Trabalha para que o Evangelho seja anunciado, vidas sejam transformadas e morre em paz, porque fizeste a obra do Senhor. Fizeste o propósito do Senhor. Que Ele nos ajude e nos capacite a todos a investir com a palavra do Senhor naqueles que estão a seguir a nós. Novas gerações que possam levantar fiéis ao Senhor e possam manifestar um coração rendido ao nosso Deus.